Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Hoje a gente tem aqui o prazer e a alegria de receber Tesfon, grande DJ e produtor do Rio de Janeiro, agitador cultural, na frente de vários projetos como Gruta, Mani Dançan, Zat Zap, enfim, uma história aí de uns 10, 15 anos de produção de evento e também de pesquisa musical e produção. E, pô, queria conversar um pouquinho, você falar aí como é que foi essa coisa de começar a discotecar, quando você viu a importância de produzir, se você puder aí também compartilhar um pouco do seu processo. A gente falou aí de repente mostrar uma sessão que está no forno para em breve ir para as pistas. Vou E mostrar como é isso que é aí. isso? Você pega primeiro, escuta, como é que é esse vai e volta de inspiração? Calma aí que tivemos muitas perguntas. Primeiramente, boa noite a todo mundo, boa tarde, bom dia. Diretamente do Rio de Janeiro, meu nome é Tesfão, eu estou aqui falando aqui nessa noite. Que eu puder contribuir com minha experiência aí no cenário independente alternativo aqui do Rio, tanto na área musical, de produção musical e de eventos. Eu estou aqui para trocar e somar o máximo de informações possíveis que eu tiver para contribuir com vocês. Massa. E muito E- obrigado, Bruno Queiroz, pelo convite. Bruno qual, na verdade. Então, são os dois, são E os dois. então, você primeiro perguntou como é que foi a minha história na discotecagem, um pouco na cena aqui no Rio. Dando um resumo rápido, eu comecei muito atuante na parte da cena de hardcore e shows. Eu tinha uma banda, cheguei a produzir alguns eventos e pelos shows eu comecei a entrar em contato com o cenário de eventos e posteriormente festas. É, então a gente começou inclusive a Mania Dançante em 2012, que era uma festa que tinha um som tão específico na época que eu não encontrava muitas pessoas disponíveis para tocar o que eu gostaria que tivesse na festa. Então foi daí que eu comecei a estudar e a pesquisar música. Aliás, pesquisar música é uma coisa que eu faço a minha vida toda, mas eu comecei a estudar para conseguir tocar e organizar playlists melhor para você apresentar para outras pessoas. Massa E demais. E, e a continuação do. Eu esqueci a continuação das perguntas. Então, Aí, aí você estava discotecando e você começou a se interessar mais por produção. Como tem sido essa pesquisa? Que plataforma você usa? Você usa algum claro, claro. synth? Como... Então, a partir desse tempo já discotecando, até inclusive nessa festa que a gente faz, a Mania Dançante, ela trabalha muito com remixes e releituras de músicas antigas com uma coisa trazida mais para música eletrônica, mais pista de dança. Então, eu sentia vontade já nessa época, quando eu comecei a discotecar, de conseguir apresentar novas ideias, usando música brasileira, usando um pouco da cultura brasileira local, jazz internacional, e a gente começou a fazer uns trabalhos trazendo isso inicialmente dessa música tradicional, junto com a bass music até o house, e foi assim que a gente veio trazendo ao longo do tempo. É um projeto que já tem 10 anos, definitivamente tem, dentro desse tempo, tem lançamentos em distintos estilos musicais, mas a gente começou muito mais dentro da Baby e depois começou as coisas house e um pouco de música regional também, então é um saladão de referências e pegadas sonoras. Mas você também tem um projeto pessoal, né? Como o Tesfon, que agora você está produzindo, cada vez com mais lançamentos aí. Uma faceta nova aí desse personagem Isso, multicultural. isso, eu considero que esse projeto ainda está em construção, descobrimento musical, porque é uma definição um pouco mais complicada quando você discoteca e você gosta de muitas coisas diferentes. E você, na hora de produzir o som, você tem um pouco de cada coisa dessa que você gosta, até você encontrar a sua sonoridade, assim. Mas eu trafego pelo downtempo, um pouco de techno, house também. E tô testando aí, quero jogar música no mundo, mais música no mundo em breve.
Irado, irado. E vamos então mostrar um pouquinho aí de alguma sessão, a gente dá uma sacada como é que é um processo, arranjo. Ah, legal. A gente está aqui já com. Tem uma música que está bem encaminhada para um lançamento com a Mãe Dançante, que se chama Evoé. Eu vou compartilhar aqui a minha tela no live. Tá chegando de boa? Opa, tá aí. Tô vendo aí, ó, tem uma fanfarra, É isso. tem, tem um Então, cara que tem um kick aqui. tá todo mundo aqui. A plataforma que você perguntou da plataforma que eu uso mais para produção no geral é o Ableton Live mesmo. Foi a plataforma que eu acabei me adaptando ao longo do tempo. Usei no passado rapidamente um pouco de Cubase, Pro Tools também na época eu tinha banda, mas o Ableton para mim foi o que eu considerei mais versátil assim, para produção de música discotecada, remixes e tudo mais. Será que a gente Então, dá um play do começo aí, de repente desmembra uns canais, pode, dá uma pode escutada? ser, dá para primeiro contar uma história breve assim, de processos dessa música. Eu acho que assim é muito comum às vezes a gente ficar esperando ter a ideia de ouro para começar a fazer uma música, um beat, uma ideia. E essa música, na verdade, veio. Eu não tive essa grandiosa ideia de início, pelo já assim aquela assim o mote da música enquanto eu estava produzindo ela. Na verdade, não. Eu tinha um sentimento, uma vontade e um mood assim, de onde eu queria chegar com esse beat. E na época dessa construção eu estava procurando ter, assim, pandemia, um pouco de saudade do carnaval, um pouco de saudade do Rio de Janeiro, assim, do que já foi. E na verdade, na época eu pensei em fazer, bom, eu quero uma música que tenha um coral no seu refrão, assim, melódico, e que ela seja energética com e remetendo ao carnaval, com as suas fanfarras, usando alguns instrumentos como pandeiro, umas coisas percussivas, mas numa estética mais houseira para frente. E esse beat ficou lá pronto, basicamente pronto. A gente chamou o Yuri Vilar para gravar o que eu tinha gravado inicialmente como sample de MIDI. O Yuri Vilar, a parte de metais, sax, trombone, trompete, ele gravou tudo no estúdio dele, criou-se linhas novas e a gente tinha um desenvolvimento muito legal de toda a melodia e tudo mais, até a gente achar um poema que se encaixou perfeitamente com esse beat. Isso aconteceu basicamente um ano depois. Mas enfim, eu continuo falando da música enquanto eu dou um play aqui, senão vai ficar meio maçante, né? Não, é massa falar desses processos, né? Que às vezes a música ela não fica pronta da noite para o dia, né? É legal, Sim, assim, que passam meses, aí vem uma nova ideia, e chega mais alguém, chama, contribui com umas linhas, e daqui a pouco vem um tema, né? E a coisa vai amadurecendo, né? sim, é que às vezes falta aquela ideia que liga tudo e o início. Quando você está falando de uma música com uma intenção mais popular, de ter pelo menos alguma letra, um refrão, então assim, se for só pelo instrumental, tá tudo bem também. Aí você tem outros tipos de narrativas que você está querendo botar ali, entendeu? Mas nesse caso era uma música que eu estava pensando que tivesse um refrão, uma chamada legal. E foi muito interessante que eu comecei a pesquisar uns poemas sobre carnaval, para de repente botar uma citação nessa música, já que desde o início eu estava querendo remeter esse sentido. E eu esbarrei num livro do Manuel Bandeira, que foi escrito exatamente após o carnaval, aliás, o primeiro carnaval após a grande pandemia que a gente teve lá na década de 1920, final dos anos 20, se eu não me engano. E aí, né? 100 anos certinho, né? 100 anos certinho depois, ele estava se livrando de uma pandemia e vendo um carnaval. E teve um poema dele muito específico, que falando muito dessa celebração, da energia que ele estava sentindo nas ruas naquele dia, que se chama Evoé, que ela acabou levando
o Evoé virou esse refrão que a gente estava pensando lá atrás e não sabia o que colocar. Mas vamos botar música aí que vai ficar mais fácil. Boa. Então, abrimos a sessão aqui. Vou mostrar um pouquinho para você como está a forma. Essa é uma sessão que está prestes a ser lançada pela Mani Dançante. E foi uma parceria, assim, um desenvolvimento a longo prazo, né? E é isso, de deixar esse tempo para música ir decantando, né, vamos dizer. Então aqui, ó, a gente tem um loop de percussão editado. Vamos botar aqui bem no comecinho. Ela começa com... Em 1919. Tem bastante coisa aqui já no começo, né? Vou baixar até um pouquinho essa voz. Mas são música que já está bem completa, né? Tem bastante canais, mas você vai ver aqui tem um hi-hat, uma percussão editada, aí tem um kick reto e uma linha de baixo, né? Sempre boto aqui pra gente ver um pouco o que está acontecendo. O bumbo tá bem grave. Aqui tem nesse baixo puxei um pouquinho do agudo. Aí tem um compressor, um plugin que é grátis, esse Magic Stereo, para abrir um pouco o estéreo. E a gente colocou uma introdução com a história de um pré-pandemia aí de 100 anos atrás. Vamos voltar a fala aqui, ó. Tá com um aqui pequeno e com um plugin. Se quiserem dar uma olhada, que é um RC20 Retrocolor, que dá um efeito aqui de antigo, uma coisa mais vintage para essa voz. 1919, after da pandemia, Manuel Bandeira escrevia bacana. Tá dando uma travadinha, eu vou fechar mais alguns programas. Bacanal. E agora estamos aqui de volta ao futuro do passado. Quando a música vai ficando grande assim, né, às vezes ela dá esses probleminhas para tocar, né. E agora estamos aqui de volta. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos lá. Agora estamos aqui de volta ao futuro do passado. Mani dançando e a fanfarra invisível. Aí aqui já tem um elemento que eu gosto muito de usar nas músicas, que é você pegar um crash, um hi-hat, e aí você dá um reverse, né? E aí você pega esse prato que é ao contrário, e ele tá até com esse grãozinho assim do arp, mas é uma forma de você fazer as viradas, né? Mani dançando e a fanfarra invisível. E aqui tem vários canais que foram canais desse parceiraço que até hoje está trabalhando agora com serviços de gravação por demanda online. Eu acho que é Musiversa o serviço, que é uma assinatura que você pode contratar músicos para inserir linhas nas suas frases. E esse sax aqui, ele era uma ideia de synth que a gente resolveu gravar como um instrumento, assim. Aqui já entra um clap depois de 8 compassos. Aqui que dá uma quebrada, né? Deixa um pouquinho
Mas o kick dá uma quebrada ali, já não deixa de estar reta. E aí a gente tem um primeiro drop, né, que tira o bumbo, cria uma certa expectativa, né, o clap ainda tá. Você vê que tem 2 claps aqui, né, uma forma boa de produzir, que é uma coisa que usa muito esse recurso, é você misturar caixas, peças, né, então se você vê se tem uma percussão, aí tem um clap, aí tem um clap mais seco junto, um mais aberto. Aqui tá o hi-hat, aí tem esse canal que são esses pratos que vão pra frente, também tem os reverses. E aí geralmente as músicas eletrônicas têm esse drop, né, que são essas viradas que dá uma esvaziada no beat pra galera descansar um pouco a dança. Que a gente fez essa melodia e tem essa frase de sopros. Vem o reverse, né? Volta o kick para preparar o reverse aqui. E aqui são as vozes. Aí prepara aí para voltar para a parte da dança. Isso, né? Música eletrônica tem essa coisa repetição, né? Fica essa linha, aí entrou esse solo de sax, né? O mesmo baixo do começo. Aí o sax vai abrir voz. Opa, deu uma comidinha aqui nas vozes, né? Que aqui a gente gravou algumas vozes assim para fazer esse corinho que é desse poema, né? Então essa voz ainda vai ser um pouco editada, né? Ela é uma guia, né? Mas já dá intenção. E aqui a gente tem a segunda virada, né? Que aí tem tanto nos sopros quanto no beat aqui. E aí não é o reverse, né? Ele faz aqui, que às vezes é colocar um crash assim. Que no caso aqui é um efeito, mas que é essa ideia de dar uma pausa no Se perguntarem que mais queres, se perguntarem que mais queres, além do vacina e mulheres, vinhos, o vinho é que no bravo, o autor de último tabu, por enrolar na cama, e menos volta o clap, né? Não voltou o bumbo ainda. Essa voz com efeito. Aí vai preparando essa volta, né? O público vai. Mais uma virada, né, para antes de voltar ao beat. Reverse. Aqui teve uma virada de caixa também, né, que é uma forma que
Essa aqui foi no FXX, não. Que aqui ela tá indo direto, né? Mas basicamente é uma caixa duplicada, que a gente consolidou esse áudio, mas ela... E aí a gente faz um fade pra ficar vendo... Aí tem esses dois ruídos de white noise aqui também. Um pouco para cada lado. E a parte final do beat tem solo de sax. Opa, peraí. Aí já entra num especial, né? Que a harmonia do sax vai andando. Então, essa aqui termina o tema. Então é basicamente isso, né? A música tem uma introdução, uma virada, mais uma semi-virada aqui, volta para um meio, né? Aí tem uma virada mais longa e um final um pouco mais longo, né? Nisso a gente fez uma parte do meio, mas a gente teve esse privilégio, né, de ter um super saxofonista que criou quase que naipes e arranjos aqui que deu uma colorida na música. Essas ideias iniciaram como um teclado MIDI para sintetizador. E aí esse amigo voltou com esse bando de canal aqui que já deu uma outra cara para a música, né? Mas esse é um exemplo assim de como a gente pode misturar um pouco de música eletrônica, ter essas trocas, né? E aí depois ter uma ideia de poesia que vira um coro. Ter essa parte das viradas, esses momentos clássicos de drop, né, que é esse momento que esvazia para quem está na pista ele dar uma descansada, todo mundo poder voltar junto, né? E aí entra assim, ó, tem um pandeiro groove aqui também, a percussão que entra, esses loops que já vêm prontos que vão dando uma gordura na música, né? E esses áudios assim que a gente botou meio no fundo, né? Aqui eu acho que tem mais uma percussão também. Som de bancos, né? Um delay ali naquela voz distorcida. Dá pra ficar remontando também aqui só pequenas partes, né? Já dá para construir uma outra coisa aqui, né? Muito legal de estar na sessão é que às vezes você tira uns elementos assim e já começa uma outra música, uma outra ideia. Você vê que aqui teve o baixo, deu uma editadinha porque é uma viradinha, né? Esse era um metal do MIDI ainda que eu mantive. Tem um fanfardo com contact, né, que ficou essa linha param pam param param pam param param pam, que é dá uma guia, né? Vamos mutar aqui os sopros, uma base ali mais se tira, por exemplo, esse baixo. Segurar esse couro aqui. Pra vocês terem ideia, né? Aí geralmente eu crio uma estrutura rítmica, né?
eu vou abrindo esses espaços, né? Eu gosto de ir sempre meio no improviso do arranjo, eu não fecho muito a forma no começo. Isso foi uma troca que o Vinícius mandava uma parte, eu fiz uma outra, mas é isso, né? Começar com uma base guia, ter umas viradas e você vai sentindo quanto tempo fica está confortável uma parte. Se vão ser 16 bars, assim, se a gente mede aqui, que está dando 36, né? Ou aqui 32. E aí depois praticamente mais 32 desse break aqui, né? Que é essa parte especial. E foi a forma que a gente sentiu que dava o respiro e dava um momento de pista. Essa não é uma música muito longa para... Olha, fazendo fade aqui. Não é uma música tão longa, né? Ela tem aqui embaixo, mostra, tem 5 minutos. É uma música longa para rádio, poderia ser menor, mas para pista de dança, às vezes a gente tem músicas mais longas, né? Para entrar nesse mantra. Então aqui é um exemplo aqui de uma produção que está quase pronta. Vai ter um tapa mais fino aqui na mixagem, alguns volumes, algumas edições ainda de voz tem que casar bem, né? Que a gente vem aqui acertando, às vezes a entrada, coloca isso um tiquinho antes para... Tem esse atalho, né? Segura Alt e aí ele libera o grid para não grudar aqui no começo, né? Então você pode mover e aí parte para master, né? Para dar uma engordada, como o Vinícius estava falando, é bom ouvir a track em diversos aparelhos de som, sentir como está soando. Quem toca já tem às vezes acesso a um PA de um evento, pode colocar isso num som grande, ver como é que soa. Sempre bom pegar as impressões, mandar para amigos e aí fazendo um refino, né? Precisa de um pouquinho mais de grave aqui no baixo ou no kick. Então a master é um processo que fica mais de acabamento, até de olhar aqui as ondas todas, seria aqui o resultado, e ver. Às vezes eu coloco músicas que são de um estilo similar, vejo mais ou menos onde está batendo os agudos e graves, quanto que está de hi-hat, quanto que está... E aí toco essa música e depois eu vou na minha música ver se esses parâmetros, e aí exporto um estéreo, né? Para master ser feita só através desse estéreo e fazer um ajuste mais fino aqui no EQ. Ter um compressor multibanda, tem plugins bons no Live que fazem isso. Eu sempre boto um limiter antes aqui, dando uma seguradinha para ele começar a agir, mas ele não chega a oscilar muito, né? Mas se fosse uma master eu botaria um multibanda e também aumentaria aqui um limiter para ele acionar nos pontos mais altos da música, né? Acionar ali começar a acionar aqui, né? Que é pra gente ganhar um pouco de volume e tá com uma track forte, né? Deixa eu ver se tem mais algum plugin interessante aqui. Foi tudo meio feito com equalizador. Tem uma distorção aqui no hi-hat, cortando um pouco de grave, né? Eu gosto de cortar o grave em elementos que não são graves, né? Porque às vezes tem uma frequência que sobra e isso vai roubando o volume da música, né? Aqui, por exemplo, tá cortado, não é tão forte, mas é um hábito assim, tipo, acho que aqui nos sopros também tem um pouco disso. Ó, cortando sempre as frequências baixas. Exatamente para, como o sax é um instrumento que rola mais no médio, é uma forma de, se teve algum ruído ali que captou na hora de gravar, aquilo ali não vai estar competindo com o bumbo, que se você pegar aqui o bumbo, ele está ali ocupando essa frequência assim, bem subgrave mesmo, né? Esse até é um bumbo que ele tem um cliquezinho e ele tem uma gordura assim para um som bem grave mesmo. Ele não é qualquer caixa que soaria ele, né?
Às vezes até a gente soma isso com outro bumbo um pouco mais seco para quem tiver um som menor também ter uma presença boa, né? Para não ficar só aquele bumbo do sub, assim. É sempre um desafio, assim, encontrar o bumbo certo, as caixas certas e, e nenhuma frequência sobrar muito, né? Então é um processo que toma tempo, assim, esse equilíbrio entre caixa. Por exemplo, essa caixa aqui eu acho que ela está muito viva. Não, essa aqui pode vir mais, né? E essa aqui eu acho que está bem viva. E aí tem umas coisas de escolha, né? Às vezes tem gêneros musicais que você fala, "Ah, não, vou colocar esse elemento mais pra frente porque eu acho que combina, né? E tem uns que você fala, não, pô, vou esconder essa percussão aqui pra ser uma coisa só um tempero, né? Não é o assunto principal, assim. Então eu tô aqui com uma sessão que já tem uma quantidade razoável de canais por causa dos sopros, mas eu já vi sessões que as pessoas trabalham com 120, 200 canais, às vezes quer chegar ali, criar toda uma história em cada naipe, cada grupo de instrumento. E também tem gente que faz 5 canais, super curto e grosso, os efeitos certos, faz um loop e isso já dá conta de chegar em um super resultado também. São 2 caminhos assim e são todos válidos assim. Percussão muito boa. É sempre bom ter uns pacotes de sample também para inspirar. Não vou lembrar aqui exatamente qual que é esse tô usando, mas essa coisa de trazer elementos da cultura brasileira também, eu acho tem tudo a ver com música eletrônica, com bass, assim. Então é isso, esse aqui foi um exemplo. Espero trazer mais alguns. Mas de uma sessão aí que está no forno e que tem já ali uma forma bem clara de começo, meio e fim. E tem todos esses elementos ali que conversam e respiram ali para criar essa dinâmica. Mas eu acho legal nesse lance de aula no geral, assim, quando a galera mostra projetos e coisas na prática, é melhor do que ficar Na teoria técnica, né? Eu na acho que teoria assim, técnica e falando. Você abrir é, uma sessão dá uma clareza tão boa na cabeça dos outros que às vezes o cara só quer botar assim, como é que coloca o kick e o clap organizado na sessão? Ah, sim, aí você bota ali o equalizador. claro, mostrar o arranjo, né? Porque é até uma escolha aqui desse curso, assim, ainda falando ao vivo, assim, que é isso. A gente pode ter um conteúdo gigante de coisas abstratas, mas de músicas reais, soluções que foram encontradas assim para engordar o som, para fazer um arranjo, uma virada, Sim, uma forma que a gente quer inspirar aí vocês a também produzirem, quem está assistindo. claro. É importante lembrar que essa música ainda está no processo pré-master, né? A gente ainda vai dar uma engordada nos graves, testando em mais equipamentos de som. É legal ter um tempo de maturação também nesse momento de você conseguir ouvir ela no máximo de lugares possíveis, pedir feedback para os seus amigos, dar para os seus amigos tocarem e eles falarem o que eles acham. Com Que depois certeza, colocar com isso. certeza, absolutamente. Pô, então é isso. Muito obrigado aí, Tesfon, pela presença, pelo tempo. E, pô, estamos aqui na expectativa aí quando lançar a versão oficial online. A É isso. gente manda aqui para os comentários desse Se vídeo tudo, também, para se vocês tudo der poderem certo, ver vai chegar como de Natal aí pra gente, de repente. demais, demais.